Você já se perguntou por que apenas 1% dos brasileiros tem resultados extraordinários? Ou 1% dos investidores se dão muito bem? Em outras palavras, por que uma minoria reduzida de pessoas tem sucesso e outras não? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então vem comigo. Só antes, um disclaimer. Obviamente que eu não pretendo esgotar o tema. É um tema complexo, multifatorial em apenas um vídeo, mas eu quero te dar uma luz do porquê é tão difícil alcançar nossas metas, do porquê é tão difícil fazer dieta, do porquê é tão difícil investir a longo prazo e porquê, não raro, nós mesmos nos sabotamos. Eu não pretendo alcançar muitas pessoas com esse vídeo. Esse vídeo aqui é pro Mirai Raiz, que já deixou o like na confiança, porque sabe que o conteúdo vai agregar. E as dificuldades que nós temos de alcançar nossos objetivos, de investir bem, de comer bem, de alcançar sucesso profissional, estão muito, mas muito atreladas ao nosso cérebro, pessoal. O nosso cérebro, ele tem mais ou menos 2 a 3% da massa corporal inteira do nosso corpo. Então ele ocupa de 2 a 3%. Mas sabe qual é o gasto energético do nosso cérebro? 20%. Então, existe um desequilíbrio natural no uso que o nosso cérebro faz da energia que a gente gera no nosso corpo. Isso aqui é um ponto chave para você entender onde eu quero chegar. Porque se o nosso cérebro, pessoal, ele consome tanta energia assim de maneira desproporcional, isso significa que naturalmente ele quer economizar energia, porque afinal de contas, em estado de natureza, nós não tínhamos acesso a alimentos em abundância e ainda não tínhamos excesso de caloria, não tínhamos acesso a produtos ultrapalatáveis, produtos com alto índice glicêmico, coisas da modernidade. Por isso, o cérebro, de uma certa forma, ficou primitivo nesse sentido. E aí ele busca atalhos, ele busca caminhos mais fáceis para economizar energia. E isso se reflete no nosso comportamento. É por isso que o Freud disse que nós somos movidos pelo princípio do prazer. A maior parte do tempo, o ser humano não é movido pela razão, mas movido pelas emoções. E o comportamento do ser humano, ele é instintivamente movido para a busca do prazer, para a busca dos atalhos. Porque o nosso cérebro quer economizar energia e nós queremos, naturalmente, fugir das incertezas, das adversidades, da dor e do medo. Por conta disso, pessoal, você precisa ser cético em relação ao que você está sentindo, em relação ao seu comportamento, à sua conduta social. Por quê? Porque você precisa duvidar de si mesmo no sentido de: será que o meu cérebro está me enganando? Será que ele está me movendo para o princípio do prazer em um momento que não cabe esse prazer? E aí você começa a ligar os pontos. Você começa a entender o seguinte, que como o nosso cérebro quer economizar energia e quer buscar prazer imediatamente, você entende o porquê de ser tão difícil fazer dieta por muito tempo, emagrecer, investir bem, ter sucesso profissional, porque tudo isso aqui passa pelo caminho de você eliminar o prazer imediato e a recompensa imediata e agir mesmo com as incertezas. Não bastasse a busca incessante por prazer, nós queremos segurança, nós queremos evitar as incertezas, de tal modo que a gente acaba dando preferência àquilo que está no presente, àquilo que é imediato. Inclusive, em finanças comportamentais, a gente tem o que o pessoal chama de desconto hiperbólico, que é a preferência pelas recompensas imediatas. E aí você vai perceber isso quando você estiver começando a investir, ou se você já é um investidor de longa data, você já passou por isso. Que é o quê? Quando a gente começa na bolsa de valores, a gente busca ganhos rápidos, a gente busca day trade, a gente busca se alavancar com opções, a gente busca opções binárias e uma série de coisas que prometem ganhos imediatos, por conta dessa nossa preferência por ganhos imediatos. Nós abominamos naturalmente o futuro incerto. E quando que a gente consegue romper essa barreira? Com uma mentalidade muito forte, com muita disciplina. Por exemplo, o concurseiro. O concurseiro é praticamente um herói, porque ele está ali renunciando ao seu tempo e às recompensas imediatas em prol de uma recompensa futura. Então, só de estar no futuro já é difícil da gente conseguir ali mentalizar. Uma recompensa futura e completamente incerta,
e escassa, super escassa, porque hoje a gente sabe que as vagas em concursos públicos estão cada vez menores. Nos investimentos, o único investidor que realmente vai ter sucesso ou ter chances de ter sucesso é aquele que consegue renunciar aos ganhos imediatos ou promessas de ganhos imediatos e ter visão de longo prazo. Entender que você vai ter que ter o desconforto do curto prazo de poupar, aportar mensalmente, ver os seus investimentos caindo, sabedor de que a bolsa de valores sobe caindo, suportar a volatilidade e deixar de ter ali o seu dinheiro sendo gasto com prazeres imediatos dessa nossa sociedade de consumo. Então, olha como é extremamente difícil investir a longo prazo. Então você é um herói, você faz parte de 1% da população brasileira, inclusive, que entendeu a necessidade disso, que fez os cálculos, entendeu o potencial dos juros compostos. Porque o brasileiro médio, que é de macaco, se você perguntar para ele se ele quer 10 mil reais agora ou 12 mil reais daqui a um ano, provavelmente ele vai te dizer: eu quero 10 mil agora, é mais certo, é dinheiro na mão, quero agora, quero essa promessinha para o futuro. Não. Por quê? Desconto hiperbólico, ignorância. E a ignorância, ela gera muito mais probabilidade de nós agirmos da maneira como nós fomos programados para agir, buscando o prazer. E veja, não é porque você sabe de alguma coisa, não é porque você sabe dos juros compostos, você sabe que tem que investir, que você vai investir. Então, além de você romper com a camada do desconhecimento, você tem que romper a camada do desconforto, que é a disciplina, é fazer o que você não quer, independentemente de motivação, mas porque você entende que as grandes recompensas estão na espera, longo prazo, na renúncia do prazer imediato em prol de uma recompensa incerta, mas com grande probabilidade de te beneficiar lá no futuro. E você vai perceber que as pessoas bem-sucedidas, elas entenderam esse jogo, tiveram visão de longo prazo, agiram com disciplina e tiveram excelentes resultados. E aí você precisa romper com essa barreira, sair desse caminho programado, sair da média, não ficar fazendo as coisas que as pessoas acabam fazendo à sua volta, senão você nunca vai ter resultados diferentes. E aí quando a gente pega tudo isso aqui e transporta para o mundo dos investimentos, fica ainda muito mais claro o porquê de grande parte dos erros que nós cometemos ao investir. Todos nós, até de forma imperceptível, porque o nosso cérebro cria atalhos mentais, que são os vieses cognitivos, e isso a gente não percebe na prática. E eles acabam determinando muitas vezes o nosso agir como investidor e a gente acha que está agindo de forma racional, quando na verdade não. É um viés cognitivo. E aqui eu vou te trazer os principais, só para você entender como você acaba incorrendo nesses vieses e nem percebe. Um desses vieses eu já comentei com vocês, que é o desconto hiperbólico. Ou seja, a gente fica aficionado naquela necessidade de recompensa imediata. Por isso, para o investidor que está começando, para ele os fundos imobiliários são excelentes, porque são maneiras ali, são veículos de investimento pelos quais você começa na renda variável com um pezinho ali, só iniciando, e aí você já recebe dividendos mensais. E isso vai alimentando ali você no curto prazo para você ir pegando essa mentalidade de que você pode ter ganhos muito maiores no longo prazo, mas se expondo também em ações, por exemplo, ETFs lá fora. Então o desconto hiperbólico, ele é um viés cognitivo, ele é um atalho mental, mas ele pode ser usado ao seu favor inicialmente quando você está começando a investir, desde que você entenda o que você está fazendo. Se não, ele vai te jogar em armadilhas, como por exemplo, buscar ganhos rápidos ali em day trade, e essa coisa toda que você já sabe. Um outro viés cognitivo muito importante é o viés da ancoragem. O que é isso? Pensa o seguinte, pensa na imagem de uma âncora. Ela acaba se fixando em algum lugar. E o que isso significa? A gente acaba fixando a nossa percepção de realidade em virtude de um evento passado. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu comprei Petrobras a R$ 20. Esse é meu preço médio. Esse preço médio se tornou uma âncora. Eu não consigo mais tirar isso da minha cabeça. E aí eu não vou aumentar a posição em Petrobras, ou seja, qual for a ação, não é nenhuma recomendação. Mesmo a ação melhorando fundamentos, pagando mais dividendos, mas por quê? Eu estou ancorado nos R$ 20. Muita gente, todo mundo fica ancorado em preço médio. Então esse é um exemplo de viés da ancoragem. Outro viés muito importante, a heurística da disponibilidade. Olha que nome difícil. Mas a heurística da disponibilidade, ela significa o seguinte: a gente pega os eventos mais recentes da nossa memória e adota como se fosse uma grande verdade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente pega os últimos 10 anos e olha para a performance do S&P 500, a gente sabe que foi excepcional. E, por conta disso, a gente acaba pensando que a gente só deve investir no exterior.
não deve ter nenhuma exposição em Brasil, por exemplo, ou emergentes. Só que aí tem um problema nessa visão, porque ela incorre na heurística da disponibilidade porque a gente acaba se ancorando ali nesses últimos 10 anos. Só que se a gente puxa um prazo ainda mais longo, a gente vê que em determinados momentos, por conta dos ciclos de mercado, os emergentes performam melhor e o dólar performa pior. Então veja que o atalho mental está te enganando, porque é mais fácil você olhar para 10 anos do que para 20, 30 anos. Então cuidado com isso também. Você ainda tem o efeito de disposição, não é a heurística da disponibilidade, é o efeito de disposição. O que é isso? Pessoal, é aquela ideia da gente vender um bom ativo porque teve um pequeno lucro, a gente já fica com medo, desesperado e sai vendendo para garantir o lucro, e a gente acaba segurando um ativo ruim, acumulando prejuízo. Não, vou fazer preço médio, vai melhorar, vou esperar voltar e vai segurando um ativo ruim. Isso não faz sentido, é melhor você realizar o prejuízo para arrancar as ervas daninhas e ir regando as suas flores, não tirar as flores da sua carteira. Tá vendo o efeito de disposição aí? Muita gente comete isso. Ainda a gente tem mais um, só para curiosidade de vocês. Eu sei que o tema pode ser um pouquinho complexo, mas vai te ajudar bastante. É o efeito Dunning-Kruger. O que é isso? Dunning-Kruger é um efeito que diz o seguinte: as pessoas que não se aprofundaram ainda devidamente em determinada área do conhecimento, elas acham, quando elas apenas conheceram a pontinha do iceberg, que dominam tudo. Não, porque agora eu já sei de tudo, já entendi isso aqui é fácil, olha só como isso aqui é tranquilo. Por que isso acaba acontecendo? Porque quando nós ingressamos em determinada área do conhecimento, nós temos a impressão, depois que a gente passou ali pelo início da curva de aprendizagem, que dominamos completamente aquele assunto. Por que nós achamos isso? Porque, pessoal, a gente, como não sabe, naquele momento inicial, o que é um paradigma realmente bom, o que é o belo, o que tem uma boa performance, a gente acha que aquilo que a gente viu é uma boa performance. Então, basicamente, é o ignorante repleto de confiança porque começou a conhecer um pouquinho, mas depois ele vê que não é nada disso, ou ele pode nem romper essa barreira do efeito Dunning-Kruger. Então, basicamente, a ideia do cara que acha que é bom. E a pessoa que realmente é boa, geralmente ela nem acha isso, talvez porque ela está aqui sofrendo com a síndrome do impostor, mas é porque ela sabe que essa outra pessoa aqui só conhece a pontinha do iceberg. Isso também determina nosso comportamento nos investimentos. E aí eu só quero finalizar aqui com alguns exemplos para vocês verem isso na prática, como isso pode prejudicar você na hora de investir. De novo, não é recomendação, é só aqui um exemplo com Sanepar. Olha só o que aconteceu com a Sanepar nos últimos 5 anos. Aqui no Investidor 10, você consegue mudar aqui o gráfico para a cotação padrão. O que você vai perceber aqui, pessoal? Você vai perceber o seguinte, que a ação ela ficou andando de lado desde 2020 até 2023, quando aí começou a subir. Percebe que foram pelo menos 3 anos de pura espera, onde a sua impaciência ficava comichando aqui dentro de você. Vou vender esse negócio, ai, não anda, tô de saco cheio, vendo a performance de outras carteiras, de outros índices, isso te incomodou. Por quê? É o desconto hiperbólico falando mais alto aqui. Você não estava suportando a ausência de recompensa imediata. Tá vendo a dificuldade? E você só consegue superar isso com uma mentalidade forte, estudando, entendendo a importância da visão de longo prazo, olhando para a história de outros investidores e aprendendo com eles. Isso é muito importante. É um exercício diário, mensal, anual. Não basta saber. A mesma história, quando eu leio um livro, eu tenho que pegar esse livro e colocar em prática, não ficar só no plano teórico, apreciando, que é uma grande bobeira. Agora, deixa eu dar exemplo com uma ação internacional, Microsoft. Se você olhar bem aqui o que aconteceu com a Microsoft a partir de 2001, você vai perceber o seguinte, até praticamente aqui 2016, pessoal, vamos combinar, mais de 10 anos, a ação só andou de lado, caindo. Imagina a impaciência. Aqui foi difícil. A Microsoft, hein, pessoal? Depois disso, foi essa espichada aqui, cara. 40.000%. Aqui foi uma prova contra o desconto hiperbólico. Demais da conta. Então veja que você deixar o atalho mental te dominar, você perdeu toda essa pernada. Temos ainda o caso do Bitcoin. Bitcoin também, mesmo que ele seja muito mais volátil. Olha só isso aqui. Tá vendo 2021 até 2024, 3 anos. O ativo subiu 2 vezes aqui nesse topo, fazendo topo duplo, desabou, ficou aí um tempão para se recuperar, inclusive. Agora está rompendo isso aqui de novo. A maioria do pessoal entrou aqui nesses topos. Aí desacreditou, começou a vender aqui. O pessoal que entende o negócio saiu do desconto hiperbólico, subiu tudo isso aqui, né, pessoal? Então não interessa. Em investimento, você só tem chance se você tem paciência. Não tem outra alternativa. Mas claro,
Não é qualquer ativo que você, não, tô andando de lado já há anos, então eu vou continuar aportando. Você tem que olhar para o potencial de crescimento daquela empresa. A Microsoft tinha um potencial de crescimento enorme, enorme. Sanepar ali extremamente descontada. Então, ou a empresa é muito barata, ou ela tem um potencial de crescimento enorme, ou um ativo alternativo como Bitcoin. Se não, aí você pode estar diante de uma armadilha. Não é porque está andando de lado há muito tempo que vai subir, também não é assim. Tem que estudar. E aí eu vou te dar um exemplo. E esse exemplo é a Ambev, pessoal. Empresa cara, que já anda de lado há anos, já é uma gigante, já tem um payout acima de 80%, então não vai pagar ali super dividendos, não vai crescer demais, já dominou uma fatia de mercado gigantesca e basicamente é isso. Então, tem empresas e empresas, precisa estudar. E para isso, para te ajudar, para dar o devido acompanhamento, para você não incorrer nesses vieses cognitivos, nesses atalhos, você está entre os 1% mesmo, existe a nossa comunidade, a comunidade URM, para você ser mais um rico no mundo. E aí você vai perceber que dentro aqui da comunidade, pessoal, eu trago vídeos exclusivos explicando os movimentos que eu fiz na minha carteira. Aqui em Jornada Mirai, você tem análises de resultados, porque vendi, recomendei venda de Copel. Eu trago aqui análise de resultados via áudio, onde você pode ouvir ali rapidamente e entender o que aconteceu. Estou sempre alimentando aqui com dados. Você tem o nosso mini curso de valuation. Aqui você tem um mini curso completo de indicadores da análise fundamentalista. Você tem diversos benefícios aqui dentro. Acesso à minha carteira, preços teto de ações e fundos imobiliários, meu checklist de ações e fundos imobiliários, tudo isso por um preço super acessível. Basta, para acessar, clicar no botão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas não deixa de compartilhar esse vídeo e deixar sugestões de vídeos aqui para o canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!